seu versículo 31. Assim diz a palavra do Senhor: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vou repetir: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós precisamos, irmãos, compreender como é viver uma vida que de fato agrada a Deus em todas as áreas, colocando o Senhor Jesus como o centro das nossas decisões, atitudes e relacionamentos. Deus, ele precisa estar em primeiro lugar no nosso relacionamento, na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho, nas nossas finanças. Cristo precisa ser o primeiro em todas as coisas. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso. Não precisa me responder. Mas para vocês, meus irmãos, o que significa viver para agradar a Deus? Para uns é simplesmente ir à igreja, para outros ouvir louvor, ler a Bíblia. Sim, tudo isso conta. Mas lá em Romanos 8, no seu versículo 5, vai dizer: porque aqueles que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas aqueles que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Eu vou falar uma frase aqui, a qual acredito que alguns aqui já ouviram. Todo ser humano tem dois leões dentro de você: o leão da carne e o leão do Espírito. Aquele que você alimentar mais é aquele que vai vencer. Se você alimenta os desejos da sua carne com prostituições, bebidas, drogas, os seus desejos pessoais, a sua carne ela vai prevalecer. Mas se você dedica o seu espírito, se você alimenta o seu espírito com oração, jejum, fugindo da aparência do mal, se inclinando para tudo aquilo que agrada ao coração de Deus, você vai ser guiado por Ele. Então a palavra está dizendo que aqueles que se inclinam para a vontade da carne é guiado pela carne, mas aqueles que se inclinam para a vontade do Espírito Santo é guiado por Ele. Então, para que nós venhamos viver uma vida que agrade a Deus, nós precisamos estar andando mediante as vontades do Senhor, que é baseada no seu Espírito. Agradar a Deus significa viver de acordo com a sua vontade, rejeitando o pecado, buscando uma vida que é guiada pelo Espírito Santo. O que envolve isso, pastor Jacinto? Envolve você ter um coração obediente. Envolve você buscar a santidade e a pureza. Envolve você alinhar os seus pensamentos e os seus desejos com os pensamentos e desejos de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, irmão. Uma pergunta para você refletir. O que pode nos impedir de viver para agradar a Deus? O que impede o ser humano de viver uma vida que agrade a Deus? O que impede? É simples, é o pecado. Somente o pecado. Porém, existem diversas formas de pecar. Você mentindo, você roubando, você está pecando. Você cobiçando a mulher do próximo, você está pecando. Você fazendo coisas que desagradam a Deus, você está pecando. Não existe somente um pecado. E também não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Então a única coisa que nos impede de viver uma vida que agrade a Deus é o pecado. Então nós precisamos entender que através das nossas atitudes nós vamos agradar a Deus. Não é simplesmente ir para a igreja, ler a Bíblia, orar. Claro, irmãos, isso sim é de suma importância, isso ajuda muito. Mas somente isso não irá agradar a Deus. É necessário um pouco mais. Lá em Colossenses, no seu capítulo 1, versículo 10, a palavra vai dizer: procurem viver de maneira digna do Senhor, agradando em tudo. Deus, Ele quer que nós venhamos agradar a Ele em tudo. Irmãos, me perdoa, desculpa. Agora eu vou sair um pouco aqui do Emerson. Irmãos, nós estamos agora dentro de um jogo. Estamos agora dentro de um jogo. Você está na frente do seu computador, mas você está aqui agora para ouvir a palavra de Deus, irmão. Você está agradando a Deus com essa sua atitude. E quem diria que Deus enviaria um garoto louco
para estar dentro de um jogo falando de Deus, irmão, é porque eu entendi que eu quero agradar Ele em tudo, cara. Eu quero agradar Ele no meu trabalho, eu quero agradar Ele na minha rua, eu quero agradar Ele na minha família, eu quero agradar Ele até mesmo dentro desse jogo, eu quero agradar Ele. Então eu e você, nós precisamos entender que nós temos que agradá-lo em tudo. Aí a palavra continua, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, é isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Que nós vamos crescer na obra de Deus, que nós sejamos homens e mulheres frutíferos. Que aonde nós formos, as pessoas olhem para nós e vejam o brilho do Espírito Santo. Nós podemos agradar a Deus nas nossas atitudes diárias, cara. Quando você pega um ônibus, quando você entra no seu carro, até o percurso para o teu trabalho, no percurso para a sua faculdade. Você pode agradar a Deus nesse momento, irmãos. Como, pastor? Como? Demonstrando amor ao próximo. Ah, irmãos, quem aqui vai para o trabalho de carro, de moto, sabe como é que funciona? É o cara te fechando, é a vontade de xingar, de lançar um palavrão, de aborrecer. É verdade? Mas agradando a Deus através das nossas atitudes, o que a gente vai fazer? Demonstrar amor. Vai se calar. Qual é a outra forma? Servindo com humildade. Servindo com humildade. Tem pessoas que vão tentar pisar na gente, irmão. Tem pessoas que vão menosprezar a gente. Mas tudo bem. Se Jesus passou por isso, como é que nós não vamos passar? Continue servindo com humildade no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Sabe, nós precisamos viver com integridade e honestidade. Isso está lá em Provérbios 11:3. E fica mais uma pergunta para o nosso questionamento. Pastor Jacinto, como podemos glorificar a Deus em nosso dia a dia? Como glorificar a Deus no trabalho?